estou ao lado do Dr. Roberto Toledo e do Dr. Marcelo Torres. Eles são responsáveis pelo complexo odontológico. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela presença de vocês, pela participação. Muito obrigado, a gente agradece muito o convite. O que vem a ser a clínica? O que é a clínica? A clínica é o complexo odontológico. Nós temos 2 unidades. Então, a gente tem uma equipe de profissionais que cada um atende na sua área específica. É uma clínica integrada, onde tem uma relação entre as disciplinas, onde a gente consegue atender o mesmo paciente por várias modalidades. São vários profissionais que estão ali atuando em conjunto. Atuando em conjunto naquele paciente. Então, o resultado tende a ser muito mais satisfatório. Fora que poupa o tempo do paciente também, né? Poupa muito, graças ao nosso laboratório, que a gente tem um laboratório acoplado, que é onde a gente reduz o tempo em 4 vezes, o tempo de execução de um trabalho até a finalização. E quais são os tratamentos mais procurados? Os tratamentos mais procurados hoje na clínica, por ser uma clínica integrada, pacientes com dores procuram a gente, pacientes que estão com problemas de articulação, orto é muito procurado. Por causa do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo realiza orto. Na verdade, hoje, o problema se concentra muito também em estética. As pessoas nos procuram muito para melhorar a estética. Muitas vezes, mais até do que dor. Entendi. Casos de dor, já chegou a atingir, a superar a questão da dor hoje em dia. A estética incomoda, atrapalha, cerce a pessoa na sua qualidade de vida. Então, fica uma coisa um pouco mais aparente, chama muito mais a atenção, inclusive, da própria pessoa. E a sociedade hoje vive através da aparência. Então, um sorriso perfeito é o que todo mundo procura, o que todo mundo quer, né? E já é um sinal que a pessoa está se cuidando, né? Sem dúvida, isso é um sinal muito produtivo mesmo. E me fala o passo a passo do implante, doutor Roberto. Hoje em dia também as pessoas procuram, né? Muito, está faltando muito, dentinho, muito. quebrou, perdeu, enfim. O implante, hoje em dia, é a solução para o clínico geral, o paciente que às vezes perdeu um dentinho, que uma prótese não cairia muito bem, o implante é a solução ali para aquele caso. Então, o primeiro passo do implante é o planejamento. Planejamento é 90% do caso. A gente consegue um resultado muito mais satisfatório planejando bem aquele caso. Depois de planejado, a gente pede alguns exames, exame de sangue, os exames de rotina, que a gente precisa ter o histórico médico daquele paciente ali em mãos. Para avaliar um todo, né? Porque é um todo, né? E, na verdade, quanto mais informações nós tivermos, maior a possibilidade de eliminar os riscos de erro. Entendi. Então, o tratamento acaba sendo efetivo também por aí. A gente procura individualizar de maneira que a gente pegue toda a história daquele paciente, o contexto em que ele vive e, a partir daí, trace o melhor tipo de tratamento, claro, ouvindo as expectativas, entendendo qual é o problema para poder ter a melhor solução. Isso passa maior garantia também para o paciente, né? Sem dúvida. A gente faz um test drive. Todos os nossos casos, a gente faz as provas antes, como vai ficar. Então, a gente consegue ir controlando o resultado final. Claro que na odontologia e saúde é difícil falar dessa maneira, mas a gente consegue chegar mais próximo do resultado final, que é o esperado pelo paciente. E gerencia a ansiedade do paciente também, né? Totalmente. Gerando ansiedade, controlando essa ansiedade, o trabalho flui muito melhor. Depois de tudo isso elaborado, é a cirurgia propriamente dita. Aí que entra no detalhe. Hoje em dia, diferente de antigamente, onde a gente tinha uma lacuna, uma janela, que a gente tinha que esperar o implante cicatrizar, que era em média 6 meses, hoje não tem mais isso. Hoje a gente pode fazer implantes que chamam cargas imediatas. Fez o implante, na mesma sessão ou num período ali no intervalo de 72 horas, o paciente já está com a prótese colocada. Claro, tem que ser muito bem indicado, mas tanto é, por isso que a gente pede todos os exames, fazemos tudo como manda o figurino, para o resultado ser muito mais satisfatório. Fale um pouquinho do laboratório. O laboratório é o que nos dá, o laboratório Hemmer é o que nos dá todo o suporte. O laboratório está totalmente integrado à nossa clínica. Então, pacientes que estão com pressa, a gente é muito procurado por executivos, pessoas do Brasil que só tem pouco tempo ali para trabalhar, só resolver no dia a dia, só consegue um final de semana, 4 dias, liberar. Então, o laboratório nos dá todo o suporte. Sem contar que tem uma equipe em cima daquele paciente, em cima daquele serviço, para conseguir o resultado. Meninos, obrigada pela participação, pelas dicas aqui. Sucesso para o Complexo Odontológico. Muito obrigado. Para todos nós. Para todos nós, obrigada. E é isso aí, o Complexo Odontológico aqui no Corpo Informa para você.
Complexo Odontológico está aqui novamente hoje com a gente no Corpo Informa. Eu estou ao lado do Dr. Roberto Toledo e do Dr. Marcelo Torres. Tudo bom? Tudo ótimo, é um Que prazer. bom que vocês voltaram. É um prazer enorme sempre voltar A gente gostou aqui. muito, então Que bom, aqui que estamos. bom. Nosso público agradece. Obrigado. Dr. Marcelo, quem precisa usar aparelho ortodôntico? Muito bem. Na verdade, hoje em dia, a ortodontia, o tratamento ortodôntico deixou de ser, em muitos casos, a estrela principal e passou a se associar a outras especialidades. Isso abriu muito o leque de pacientes que podem usar aparelhos ortodônticos. Sem contar que, hoje em dia, nós temos uma gama muito grande de aparelhos que podem ser usados, tipos de aparelhos estéticos, aparelhos muitas vezes que acabam ficando na parte posterior dos dentes, então acabam não aparecendo. Agora, tem uma idade certa? Porque tem vezes, assim, hoje em dia você vê pessoas de 30, 40, 50 anos com aparelho. Existe uma idade? É mais fácil utilizar quando criança, quando adolescente? Na verdade, a melhor idade para se tratar é quando você ainda não tem o problema instaurado. Ele está começando a partir do desenvolvimento. Então você pode direcionar o crescimento para o correto, muitas vezes até eliminando a necessidade de uso de aparelho, através do tratamento ortopédico, no caso. Isso costuma ser quando? Na adolescência? Isso fases iniciais de crescimento. A partir do momento que a criança começa a ter dente na boca, já é importante você estar levando ao dentista e fazendo acompanhamento. A partir daí você percebe, o dentista percebe e aponta qual é a melhor época. Alguns casos, há o desenvolvimento natural da dentição, sem maiores problemas. Alguns casos, um fator ou outro pode desviar esse crescimento, causando problemas dentários. Tem a questão do tempo também? Caso você consiga diagnosticar o problema antes, você vai ficar menos tempo de aparelho ou não? É totalmente proporcional, porque uma vez que você diagnostica o problema, se ele não é tratado, esse problema tende a piorar. Entendi. Quanto pior ele ficar, mais tempo vai ser necessário para tratar. Uma vez que você diagnostica logo no início, são pequenas correções que serão necessárias. Já foge daquele tratamento ortodôntico pesado de anos de aparelho. Já fica, melhor, né? Acaba Fica um sendo pouco bem mais melhor. fácil. E no mercado, hoje em dia, o que nós temos de aparelhos? Bom, na verdade, no mercado nós temos infinitos tipos de aparelhos. O ideal é sempre conversar com o seu dentista, no caso, para que você possa expor a sua expectativa em relação ao que você quer que aconteça na sua boca e ele possa explicar as limitações do tratamento. Nós temos, como eu mencionei, aparelhos de cerâmica que são muito mais estéticos, se não aparecem. Existem alguns aparelhos também que trabalham com placas, como se fosse plaquinha de mordida, para pequenas correções, mas funciona muito bem. Nós temos a ortodontia lingual, aparelhos colados na parte posterior dos dentes. E em alguns casos, alguns tratamentos são possíveis serem feitos com aparelhos removíveis. Então, no caso, pessoas que têm essa necessidade de estética, a gente consegue achar a melhor solução para o caso. Hoje a ortodontia está aliada a todo o processo da odontologia. A gente pode usar ela junto à prótese, a gente pode usar ela junto a implante. E usamos muito. E usamos muito. Então a ortodontia vem para auxiliar de maneira super poderosa, nesse caso, na odontologia. E está cada vez mais linkada com a estética também, né? Cada vez mais. Na verdade, a estética para a ortodontia acaba sendo uma consequência. O que a gente procura? A gente procura promover o melhor encaixe dos dentes para que a pessoa possa mastigar melhor, possa prevenir problemas como dores de cabeça, né, dores na região do ouvido em função da articulação, uma disfunção temporomandibular por falta de encaixe dos dentes. Então, muitas vezes você consegue prevenir ou até melhorar o quadro desses pacientes. E a odontologia tem caminhado aí a passos largos a evolução. Hoje tem como fazer ortodontia usando laser terapia, que é com a incidência do laser em alguns pacientes, o processo acelera. Então a gente consegue reduzir o tempo de tratamento. Determinadas movimentações que deveriam muitas vezes durar 1 mês, 2, 3 meses, a gente consegue reduzir cerca de 15, 20%, pelo menos, no mínimo, em termos de movimentação. Nossa, muito satisfatório. Muito. Acelera bastante. Poxa, muito obrigada pelas dicas, pela presença e participação de vocês. Sucesso aí no Complexo Odontológico. Muito obrigado. E é isso aí. O Corpo Informa, o Complexo Odontológico, unidos para te auxiliar.